Estamos começando mais outro episódio aqui que nós estamos conhecendo aqui a respeito de como você pode se proteger de golpe, como que você pode entender a cabeça de um estelionatário, entender ali. Nós estamos aqui com referências no assunto, eles são do grupo Líder e estamos aqui com Aristóteles. Aristóteles, seja bem-vindo novamente. Tudo bom com vocês? Eu gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo e agradecer também pelo alto índice de visitas que teve no nosso Instagram e na nossa página lá no YouTube. Foram bastante pessoas que nos visitaram, eu queria agradecer. E estou aqui para esclarecer os meus conhecimentos, que eu já tenho uma certa 4 décadas de trabalho com essa profissão e, graças a Deus, com bastante sucesso. Então, o que eu puder passar para você, os meus conhecimentos, com gratidão. Legal, estamos ansiosos aqui. Vamos perguntar tudo aqui. Inclusive, tem algumas perguntas que a gente separou aqui. Estamos também aqui com o Brenner, também especialista nesse assunto. Brenner, seja bem-vindo. Prazer, Altair, graças a Deus. Estamos aqui. E tirar as dúvidas do pessoal aí, né? E principalmente explicar como a gente se previne, principalmente o empresário, como se prevenir disso e precaver. E principalmente estruturar a sua empresa, né? Porque infelizmente hoje a gente não tem como evitar de cair no golpe, né? Mas tem como a gente tomar várias precauções para nossa inadimplência cair. Perfeito. Não, maravilha. E começo perguntando por que Tavares, né? Seu nome é Aristóteles, mas por que Tavares? Comenta. Então, é que Aristóteles é um nome um pouco fraco, assim, para cobrança, né? Você chegar num golpista, esses de baixa qualidade, né? Esses golpistas mais fuleiro, aí você vai chegar lá, prazer, Aristóteles, e vai dar risada na sua cara, né? Tem que ter uma chegada meio violenta. Então, eu fiquei fazendo uma pesquisa, assim, de pessoas bravas, né? Machão, todo poderoso. Aí eu achei esse nome Tavares. Eu lembrei de um colega meu, aí se você estiver me assistindo, estiver vivo ainda, faz muitos anos, Tavares, lá do Parque Rodrigues Alves. Ele era um cara mais bravo lá da região lá e falei, não, bacana esse nome, Tavares. E é um nome, assim, de dar um nome de guerra, vamos dizer. Um nome de guerra, assim, de cangaceiro, uma coisa meia brava, assim, uma coisa bem espetaculosa. E puxando esse assunto aí, no caso, vocês têm toda uma ciência nesse sentido aí, né? Vocês têm todo um sistema de pesquisa. Estudo, né? Um estudo. Que daí vocês, tanto a questão da vestimenta, a forma de falar e tudo mais, como que explica um pouco sobre isso daí? Então, tem que ter uma postura. Todo a pessoa que trabalha, o profissional da área de cobrança, ele tem que ter uma postura, né? Não pode ficar rindo, não pode ficar perguntando nem no passado e nem no futuro, tem que ser bem no presente. Eu tô com essa dívida, eu vou receber. Um exemplo essa pergunta, vem cá. Vou te propor, fazer uma proposta. Você me deve 100 mil reais, então vou fazer para você em 20 vezes de 5. Um exemplo, não, quem vai fazer a proposta é o próprio devedor. Porque ele vai falar o que ele tem condição de pagar. Porque muitas vezes eu olho para você e falo assim, caramba, olha, esse cara tem cara de milionário, ele tem condições de pagar 10, 15 mil. A maioria dos credores, eles acham isso, fala, caramba, eu vendi 100 mil reais, ele não... Eu sou rico, eu tenho condição de pagar 20 por mês. Mas a realidade do cara é totalmente diferente. Se ele comprou para reformar a casa dele, pegar seu dinheiro para reformar a casa dele, se ele pegou seu dinheiro para fazer uma cirurgia plástica na esposa dele, uma estética, muitos usam para comprar outro carro, muitos usam para dar uma reforma na chácara, no sítio, entendeu? Então a gente tem que viver a realidade. Ó, qual a sua proposta? Para mim não ficar vindo aqui, porque eu pretendo vir aqui só uma vez. Fala no presente. Então a gente usa muito essas técnicas. A roupa preta, o carro, um carro diferenciado, um carro bom, um carro de alto luxo. E vocês têm todo ornamento ali, né?
As correntes, a ó. forma da corrente. Olha aí, ó. Dá uma olhada. Aí, ó. Mostra aí pra turma. E o principal também, né? 600 gramas de ouro aqui. Legal. Tem corrente, Pulseira. pulseira e também tem diferencial Os dentes? nos dentes também. É, o dente ele marca muito, né? Porque eu costumo, antes de cobrar, fazer uma investigação. Eu investigo, eu vou atrás do devedor, eu vou tomar, de repente, num restaurante que ele frequenta, num clube, vou lá, cumprimento ele, né? O cara me vê, né? Vou no restaurante, ele me vê. Você viu o cara lá com os dentes de ouro, caramba, diferente, né? O dente pra gente, na verdade a gente trabalha bastante psicologia, tá? Nossas maneiras de receber é trabalhar bastante psicológico do devedor. E o dente, na verdade, quando o Aristóteles colocou, é uma coisa que marca muito. Então, se fosse qualquer outra pessoa, Não é comum você vai ver a pessoa e vai passar batido. Agora ele não tem como você olhar pra ele e falar, cara, eu vou lembrar dele pro resto da minha vida. Tenho certeza que você, a primeira vez que conheceu ele, falou, cara, e vai ficar com ele na mente. E provavelmente vai lembrar, se não for do nome, vai ser da aparência. Você pode ter certeza disso. Sim, sim. Então é uma coisa que marca muito. E isso pra gente é o nosso investimento, né? Nossa aparência. Algumas empresas, elas não assim, nós também, né? Mas as empresas, elas investem muito em expansão, né? Eu sempre falo, a empresa ela tem que viver se expandindo ou multiplicando, né? Então, se expandindo de tamanho de escritório ou se multiplicando em vários lugares. Nós se multiplicamos, né, em outros lugares, como em outros estados, mas nosso principal investimento é na nossa aparência. Então, o jeito que eu sou, o jeito que o Aristóteles o porte dele, o jeito de falar. Ah, mas fala de um jeito diferente. Não, mas isso é o que faz o nosso segredo, né? Nosso segredo interno, do porquê a gente consegue efetuar recebimento, né? Então, assim, para finalizar, a aparência realmente importa. E para nós, muito. Ela marca. Então, isso é bom para nós. Ela marcar, o cara fala, não, eu conheço aquele cara, eu já vi ele uma vez. Então... Aí quando ele vai perceber assim, eu já... Rapaz, eu tô bastante tempo que ele me viu. Pô, ele vai falar, caramba, esse cara me viu há um mês atrás, naquele restaurante. Eu vi, pô, os caras estão andando atrás de mim há tanto tempo, né? Assim, né? Legal. Então eu não... Tem coisa que eu não posso ficar falando, mas... Sim. Interessante. É interessante. Dever não compensa. Legal. Interessante isso daí, né? Porque é legal ver esses bastidores, né? Do que acontece, que nem colocou, né? Vocês têm alto índice aí de resolução dos problemas, né? E a gente precisa, assim, o que vocês puderem falar, a gente vai trazer aqui, né? Mas vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui. Por que tanta gente cai em golpe mesmo com tanta informação disponível? Essa é a pergunta. Eu vou começar aqui, que eu acho que comentei no outro episódio, e eu vou frisar. Muito empresário cai por ganância. Ganância. A gente costuma falar internamente, crescer o olho. Muito empresário, grande parte dos empresários, eles caem por ganância. Ele acaba vendo uma proposta que enche os olhos dele, e aí ele faz uma conta que é totalmente errada, que é o seguinte: ele prefere ter 10 vendas ganhando 2, 3% a mais do que ele ter só uma, ou no máximo 2, ganhando certo, só que é uma venda que ele vai receber. Porque o pessoal confunde, ele acha que se você vende 10 milhões no mês, você vai receber 10 milhões no mês. Errado. Tem empresário que prefere vender 10, mas aí você vai ver no final, ele recebe 1, 2 dos 10 que ele vendeu. O resto tudo ele perdeu. E do que adianta, então? A maioria, eu sempre falo, a arrogância e a soberba precede a queda. E principalmente, junto nesses dois, é a ganância. Então, muitos empresários caem no golpe hoje, né? Agora eu tô falando de golpes empresariais, tá? Não tô falando esses golpes de pessoa física de Pix, golpe de robô, de inteligência artificial também, que estão usando bastante. Tô falando de golpes empresariais. A maioria dos empresários cai por ganância. Não tô generalizando, mas grande parte sim. E, vamos lá, uns 80% é ganância. Ganância. E também eu penso assim, né? A gente olha pessoas da televisão, esse pessoal jovem, Neymar, esse pessoal
mais jovem e fala, caramba, os caras construíram um patrimônio, uma fortuna muito grande, né? E o sonho de todo mundo é ficar rico logo, né? Ah, vou conseguir trabalhar até os 40 anos e depois eu vou me aposentar, vou viajar com a minha esposa, vou pro Caribe. Não é nada disso, cara. A gente vai morrer trabalhando. É uma coisa que você sempre fala, né? O cara, ele quer crescer de uma vez, né? Isso que é o problema. E a gente, assim, pelo menos eu não cresci de uma vez. Eu fui crescendo, eu tive primeiro um ano, depois eu fui pro segundo ano, depois eu fui pro terceiro, quarto, né? E fui crescendo. Cresceu assim, saudavelmente. Então. E também na empresa é também assim. Eu falo pros empresários, se você conseguir arrumar um cliente bom todo mês, no final do ano, você vai ter 12 clientes. Você já está vendendo 12 vezes mais. Não você arrumar 12 de uma vez e perder, vender só um e perder os 11, entendeu? Então, a maioria das pessoas, eles pensam da forma contrária. Outra coisa, eu vou falar bastante coisa que isso não me aflige em nada. No meu profissional, mas eu vou dar um alerta para os empresários. Hoje todo mundo quer vender, o vendedor quer vender, daqui 2 meses trocar de carro, aquela ganância, aquela loucura, e não é desse jeito, entendeu? A pessoa tem que checar, pegar o pedido, vamos lá, vamos colocar no Google, ou tiver alguma dúvida, não tenha preguiça. A preguiça traz prejuízo para os empresários. Vai lá pessoalmente, checa o local, que eu tenho certeza que é totalmente oposto. O empresário, principalmente, ele tá bem no negócio, né? Então, hoje acontece muito de grandes empresas de ter o vendedor, de ter quem aprova o pedido, ter quem faz orçamento, tem o vendedor, tem quem aprova o pedido, os auxiliares de cada um, o gerente, o financeiro, quem aprova o crédito, até chegar no CEO mesmo, no dono. Então tem várias pessoas que passam. E aí, às vezes, o empresário ele acaba confiando, não que não seja bom confiar nas pessoas, é importante isso dentro da empresa, só que o empresário acaba se afastando tanto do negócio que, infelizmente, ele acaba ficando longe daquilo que, às vezes, ele de início conseguiria ver e falar, não, aqui eu sei que eu tenho que tomar cuidado, que eu talvez possa ter um prejuízo, né? E ele acaba se afastando demais do negócio, e aí por isso que acaba acontecendo muitas dessas inadimplências. Muitas das vezes a culpa é do empresário por ele não estar dentro do negócio e deixar passar, acaba confiando muito na mão de pessoas que não tem a capacidade que ele tem, que a gente tem que entender que o vendedor, tudo bem, ele é um cara, nota 10. Às vezes sim, às vezes não, né? Só que ele não é o dono da empresa. Você não pode confiar a sua empresa no seu vendedor, você não pode confiar a sua empresa no seu administrativo, como muitos empresários fazem isso. A empresa é sua, quem levantou ela foi você. Com pessoas, claro, com certeza, mas quem tem que lidar o negócio é você, né? Você, seus sócios, quem são os diretores, né? Agora eu vou ficar confiando num vendedor, numa pessoa que aprova crédito, num gerente, como a gente já viu diversos empresários que tomaram prejuízo porque o próprio gerente estava no meio arquitetando, né? Então, e o cara confiava nele 100%, tanto que praticamente tornou o gerente sócio dele. Tá, mas ele não é seu sócio, ele é seu gerente, ele tem que ser subordinado a você, correto? Então ele acabou perdendo a mão do negócio, e acontece muito disso. Legal, interessante. Assim, uma curiosidade em relação ao perfil do golpista. O golpista, ele tem um perfil, ele tem alguns tipos de comportamento, na questão visual também, na questão da aparência. Tem algumas coisas que dá para falar sobre isso daí? Tem algum padrão? No meu ponto de vista, tem sim. Eles são totalmente psicopata. Eu vou falar psicopata, porque eles se vestem bem, têm uma boa aparência, uma boa desenvoltura verbal, fala muito bem, tá? Eles têm os documentos que ninguém tem nesse mundo, tá? Eles são se acham muito espertos, né? Porque eles têm 2 trabalhos. Tem o trabalho deles arquitetar o golpe e executar o golpe. Sendo que, certo, eles só iam usar uma vez só, entendeu? Então eles têm um poder de persuasão muito grande. Ainda as pessoas, eles já sabem também do credor, né?
da pessoa que vai vender para ele. Ele já conhece a vida do cara, já tem informações internas, tá? Ele já está bem maduro com o credor. Então ele vai primeiro arquitetar o plano para dar o golpe nele, né? E ficar analisando. Depois eles já vão executar o golpe. Aí, de repente... E depois, às vezes, até tentar se esconder, né? Que é o terceiro trabalho ainda. Se esconder. O Aristóteles sempre comenta, e eu concordo com ele, e sempre comento também, que dá mais trabalho você ser desonesto do que honesto. Porque você tem que fazer o trabalho 2, 3 vezes e ainda com medo. Você tem que fazer o trabalho com medo, porque pode dar tudo errado, você pode perder tudo, você pode ir preso. Mas as pessoas, elas têm uma ideia que não, mas é mais fácil. Não, vou conseguir um dinheiro. Cara, mas o baita de um dinheiro. Cara, mas tem que fazer 3 vezes o meu serviço. É melhor você fazer de uma forma honesta. Teve vou contar um caso rapidinho. Sim. De um cara que veio, a vez que ele contratar a gente. E era uma distribuidora online, que ela era peça de informática, placas, era bem grande o leque deles, assim, mas era nesse setor de informática que ele vendia. Ele vendia, o pessoal pagava e ele não entregava, né? Aí eu vendeu assim, ele começou a fazer um preço muito bacana e começou a querer vender para as distribuidoras, no caso, né? Ele não ia vender para cliente final, ele ia vender para distribuidora. E ele levantou assim, num mês, criou um site muito bonito, num mês ele levantou mais ou menos quase 2 milhões de reais de dinheiro que pagaram ele e ele não entregou e sumiu. Falei, cara, qual que era o problema desse cara? Era só ele entregar a mercadoria, ele não precisaria estar sendo processado, ele não precisaria estar com gente indo atrás dele para efetuar a cobrança, não precisaria viver com medo. Ou seja, ele teve o mesmo trabalho. Era o mesmo, literalmente, ele teve um trabalho de criar um site, de deixar ele muito bom, de ter feito divulgação, de ter feito, ele fez marketing, ele fez um baita... Levantou 2 milhões, era só ele terminar de entregar. Sabe o que ia acontecer? Ele não ia lucrar não, ele não ia pegar 2 milhões limpo, ele ia pegar menos, claro. Mas ele ia ter uma vida honesta. Ele ia daqueles 2, mês que vem ele poderia fazer 3, 4, 5 e assim sucessivamente. É aquele negócio, do mesmo jeito que a pessoa às vezes ele levanta, ele pode cair. Por quê? Por causa da estrutura, né? O cara não tem uma estrutura sólida. Entende? Sim, né, cara? Deixa eu dar um toque pros estelionatários aí, que eu acho engraçado. Que a maioria deles, eles dão golpe pra fazer o quê, né? Comprar uma baita de uma casa com piscina, né? Fazer uma viagem com a mulher dele, comprar um carrão da hora. Mas eu fico pensando, como que ele vai usufruir tudo isso, né? Usufruir de um carrão bacana, que ele pode ter que andar com os vidros lacrados, fechado, não pode ninguém, né? Gostou se andar com seu carrão bacana, com os vidros abertos, se for conversível, ele carrão aberto, né? Caminhar na praia. Caminhar na praia já não pode andar porque pode tomar um cacete, chega lá, o cara tá louco com ele, que eles ficam loucos. Vocês têm que prestar atenção, porque os caras, tem gente louca aí nesse mundo. Eu já vi cada coisa. Você acredita que a coisa que eu mais tenho medo na minha vida é de dever? É mesmo? Não, você viu hoje, eu chegando aqui, como que eu já fiquei preocupado. Eu morro de medo de dever. Eu nunca devi na minha vida. Eu já devi, já. Sim, já devi muito. Mas hoje eu morro de medo, cara. De tanta informação que eu tenho negativa, de ver aí na rua, na praia, nego tomando uma paulada na cabeça de bobeira, o cara tá lá dando de bom, tomando iscão, deu o maior golpe aí... Tomar uma paulada no meio da cabeça, acabar com tudo, entendeu? Olha, isso acontece, né? Toma! Porque o cara perdeu, o cara acabou com a vida dele, entendeu? Ele foi lá, vendeu, chateou a mulher dele, talvez você é burro, você foi vender pra esse cara. Cara, acaba com a vida do cara, acaba com a sua própria vida, seus filhos, entendeu? A família, o filho, principalmente, que legado que um estelionatário vai deixar pra família dele? Tudo bem, você tá ganhando dinheiro, você tá dando uma vida confortável, mas olha dentro do sentimento dos filhos. Não tem um pai saudável, o cara não transmite espiritualmente, entendeu? Você pode ter o dinheiro que for, eu não conheço 50 anos que eu mexo nesse ramo financeiro, eu trabalhei com meu pai, eu via pessoas ricas, caramba, esse cara é golpista, meu pai falava. Falei, olha, o pai, ele é rico, né? Rico, milionário. Aí, na época não se falava milionário, é muito rico, podre de rico, né? Falava. Sim, sim. Aí,
Um moleque depressivo. Você vê que o cara não tinha vida, assim, sabe? O cara a alma dele parecia que não tava lá. Por causa de quê? Porque isso não faz bem, cara. Não faz bem. Eu gostaria, eu queria falar um negócio que tá aqui dentro do meu coração, cara, pros empresários, que eu morro de dó desse pessoal, sabe? O comodismo, preguiça, isso não deve existir dentro da sua empresa. Vocês têm que checar. Eu peguei o pedido, entro na internet, vou lá no Google, faço a pesquisa, vou ver a rua. Criou uma suspeita, vai lá checar, cara. Vai lá checar. Se o seu vendedor vender para um cara, você vai lá checar. Não, esse aqui não vou entregar. Foi o outro. Checou. Não, esse aqui também não vou entregar. Não deixa passar do terceiro, não. Já manda embora, já põe para correr, porque esse cara vai te trazer prejuízo. Bom ter, né? Hoje tem cara especialista, irmão. Tem especialista que infiltra dentro da sua empresa, tá? Eu tenho informações, infiltra dentro da sua empresa e eles arquitetam todo o golpe milionário. Porque todo mundo precisa vender, entendeu? Sim. Todo mundo precisa vender, precisa ganhar seu pão de cada dia, entendeu? O vendedor também é honesto, tem vendedores honestos, tem advogado honesto, tem cobrador. Acho que eu só conheço eu, que tem uma postura diferente. Então, tem que checar, cara. Você vai contratar um profissional na área de cobrança, você também tem que checar. Entra na internet, vê processo, quantos processos que a empresa dele tem, consulta o CNPJ, tá? Se ele tem pelo menos conta em banco, como que é a conta dele, consultar o CPF, consultar a vida do pai, porque cara, tem alguns detalhinhos. Legal, é interessante isso aí. É interessante ver também, assim, a família da pessoa. Conta bastante, porque eu sou um cara que eu bato olhos no cara, assim, eu já sei, não precisa nem consultar muito o Google mais, não. Acho que eu já virei um Google. Eu olho assim pro cara, eu falei, esse cara tem algum problema. Sim. E aí eu entrei numa investigação. Aí, a primeira coisa que antes de eu acessar minha plataforma, que a minha plataforma, ela despeja tudo, sabe? Até coisa que você nem imagina, entendeu? Legal. Aí eu dou uma pesquisada no Google, vou lá ver o histórico, pai, mãe. O cara tá com a ficha dele limpinha, você vê, não tem um histórico policial, ele não tem nenhum crime, não tá lá naquele não tá com nenhum crime, nenhum processo, não tem nada. Aí eu vou ver o pai estelionatário. A mãe já teve problema de golpe. Filho de peixe, peixinho cara. Tem alguns ditados antigos, a gente não usa mais. Acho que isso é cafona, isso aí é coisa de bobo, mas isso tem que passar de geração em geração. Se isso foi passado para mim, é porque meu avô já deve ter falado pro meu pai. Do meu pai enchendo meu saco para mim e de mim para os meus filhos e assim por diante. Então a gente tem que checar. Não venda a olho. Não acredite mais em amizade. Não acredite. Empresta dinheiro e vai lá, você vai ver, ele vai sumir, ele vai perder sua amizade e acabou esse negócio. Eu vejo um monte de gente tendo problema, ficando nervoso, tendo infarto, brigando com a esposa, brigando com a família, por causa que faz as coisas a olho. Não checa, entendeu? Isso é complicado. Tem que checar. Isso é complicado. Você tem que checar, não faça a coisa a olho. Porque é fazer e perder. Legal. Interessante esse rigor, né? Então é interessante a pessoa ter esse rigor. E assim, em relação assim à forma de vocês, né? Trabalharem ali no caso. Duas perguntas. Vocês já usaram drones? Vocês usam drones? Como que é esse processo? Bastante. E qual que é a história aí mais bizarra, assim, mais engraçada que vocês já trabalharam? Eu vou contar uma e o Aristóteles vai contar outra. Vou contar uma que foi no interior. No interior não, foi em Guarapuava, no Paraná. Era um frigorífico que fazia linguiça calabresa. Linguiça calabresa. Cara, não tinha como achar esse cara. O endereço dele era no CNPJ frio, né? Não existia. E aí tive que ir atrás da transportadora para identificar onde que tinha sido entregue a mercadoria. Ele não queria, a transportadora não queria falar, porque ele
tinha mais ou menos um acordo ali com ele, né? Então, e não achava de jeito nenhum, ainda já tinha alguns indícios de onde ficava esse frigorífico. E aí levantamos o drone, a gente tem vários drones, uns só para entrar no meio do mato, alguns maiores, uns menores, enfim. E vamos procurar, procura. A gente sabia só a região que ficava o frigorífico, mas não sabia o lugar exato, porque era no meio do mato, literalmente no meio do mato, uma floresta, assim. E vai, procura, e não acha. A gente ficou, o quê? Deixa eu só te falar uma coisinha. E a gente pensa que é uma baita de uma empresa, entendeu? Porque pelo volume de compra que esse cara teve, você imagina uma baita de uma empresa. E por isso que Essa atrapalhou história a que ele gente. tá falando aqui, ó, é bem bacana. Ó, E a gente olha, isso é verdade, a gente olhou o volume de vendas e falou, cara, deve ser um baita de um frigorífico, pelo menos de médio porte, né? No mínimo médio porte. E aí vamos lá, pesquisa, não acho. Quando achamos um negócio parecido, era uma fábrica nada a ver, que, pô, mas era pequena pra caramba. Não, né? a gente tinha, quando a gente achou, lembra uma outra lá que era uma fábrica de papel, fazia papel, lembra? Bem grandona. A gente achou que era ela, falou, não, isso aqui é fábrica de papel. Tava saindo uma fumacinha da chave. Né? Falou, será que é isso? Não era. Aí com muito custo, Puta, cara, a gente mano. ficou acho que de umas 7 horas da manhã até quase depois do almoço, procurando, achamos. No meio do mato, a gente tava de caminhonete, entrou lá no meio de um monte de coisa. E, cara, chegamos lá, achamos a empresa no meio do nada, não tinha como. Ali foi O seu estúdio dá umas duas empresas dele. E lá o empresário tem que tomar cuidado muito com transportadora, tá? Porque lá não tinha como, a gente descobriu por conta disso que a transportadora estava envolvida, porque ela não tinha como a transportadora, sem ter uma informação do próprio dono onde entregar, não tinha como você achar, era impossível, era no meio de uma vila escondida, tinha que entrar no meio do mato. 4x4 ainda teve que usar tração, porque quebrado, meu. Não tinha nem como, não sei nem como o caminhão. Trilha mesmo, você entrar, uma trilha suave, de Jeep, mas se você vai ter que usar as tração. Entendeu? Caminhão não ia entrar. Ele não ia entrar. Eu falei, não, esse cara deve ter colocado em algum lugar. Aí, enfim. Mas chegamos lá. O drone, cara, você vai lá, você imagina. Você tem uma certa imaginação. O cara fez uma compra de R$1 milhão. Aí você olha e fala, deve ser uma firma grande, né? No mínimo. Você olha por cima, deve ser aquela dali que não tá achando no mapa. Ali não tem como achar. Aí tinha uma outra pequenininha, umas outras casinhas assim. Mas sitião mesmo, lá no meio do mato. 30 quilômetros pra dentro do mato. E aí a gente achou, chegamos lá, cara. Isso aí foi engraçado porque traumatizou a equipe nossa. A gente ficou, sei lá, quase 6 meses sem comer eu não como mais, linguiça calabresa. Faz 3 anos eu não como mais linguiça. Cara, ele fazia linguiça calabresa. Você fala, não, mas a gente costuma, linguiça tem muito embutido, né? Tem muito processado. Cara, como sobe de marca, o pessoal fala. Cara, era uma linguiça de marca em Guarapuava, tá? De marca, você olhava a embalagem, top, não tinha como você desconfiar. Nos maiores mercados lá da cidade. A embalagem dele é bonita. Não, chama bem atenção. louco. O nome é bonito. O nome é bonito. Mas não fala o nome não, viu? Não vou falar o nome. Mas aí quando chegamos lá, cara, o cara pegava, era no meio do mato, ele pegava as árvores do reflorestamento lá pra queimar, pra defumar. A gente via as linguiças caindo do moedor, ele pegava o resto e moía de novo, do chão, entendeu? Jogava de novo. Aí o que matou a gente, porque a gente tinha alguns indícios dele, umas provas, que ele tava já tava sem crédito no mercado e foi procurar outros caras pra começar a vender pra ele, né? Porque ele tava sem crédito, já tava fudido. Aí ele, não, eu preciso de 60 toneladas. Cara, não vou te mandar 60. Não, então faz o seguinte, me manda o que você consegue, manda 2, 3 toneladas, eu meto massa. Aumenta a receita e coloca massa, é o que eles colocam pra terminar a linguiça. Você acha que linguiça tem a carne, a gordura e tem a massa que eles colocam dentro pra dar a liga. Cara, a linguiça dele era 90% massa e o resto de resto. Literalmente, o que tinha lá? Tinha osso. Cara, foi uma nojeira, mas um nojeiro que não passou até mal quando saiu de lá. Nossa, Tudo que todos os restos mortais assim que sobra do açougue, desse supermercado, aquele que já tem as moscas já varejando ali, eles pegam, passa para ele por um precinho ali de centavos e ele moe, faz aquela massa, usa lá seus 5, 6, 10% da carne de porco mesmo, o resto ele processa tudo, faz aquela massa. O pior é que lembra aquele dia... Mas era ele, desse caso aqui, era um estelionatário que ele tinha um alto volume Não, esse era um... que tem a gente fala, tem o estelionatário que é o golpista mesmo, que a profissão dele é isso,
E tem alguns empresários que são picaretas. Esse aí era um picareta. Era um empresário que gostava de comprar as coisas e não pagar, né? Que tem diferença. O estelionatário é aquele que ele Dá um golpe. faz a indústria, ele é arquiteta. Agora tem um empresário que ele é picareta. Ele compra e não paga. Fica mudando de CNPJ. Muda de lugar. E outra, você também não se baseia também por CNPJ. Ah, minha empresa tem tradição, tem 10, 15 anos de mercado, que tem porcaria nenhuma. Hoje tem um monte de escritórios de contabilidade que vende empresas antigas, com CNPJ lá de 10, 20 anos aí, e ele suja o nome e depois tem uns pessoal aí que limpa. Que limpa o nome, deixa zerado. Só pra encerrar, agora que eu lembrei desse caso, que tava presente, que o cara, ele tava, você lembra, na frente do frigorífico dele, era bem pequeno, tá? Era muito pequeno. E era ele mesmo que fazia a linguiça. Daí a gente falou, não, deve ser uma grande empresa, não, era o próprio dono que fazia junto com a esposa. Ele tava cavando pra fazer um esgoto na frente, lá com a cavadeira, e ele com a mão todo encardido de barra, a gente achou até que fosse. Cara, esse cara não é o dono da empresa, deve ser o cara, ele tava do lado desse cara, deve ser o cara que tá trabalhando Ele sujo de barra entrava lá no frigorífico que tava, cara, as paredes tudo cheio de mofo. Não era parede era de concreto, mas terminava, era concreto até uma parte, terminava com madeira, essa madeira podre, compensado, não é nem madeira, compensado. O cara todo sujo de barra entrava lá, terminava as linguiças, mas encardido de barra, parecia que tinha caído dentro de uma fossa. Você lembra? Dentro de uma fossa, cara, fedido. Terminava a linguiça, ó, já tá pronto. Ele já vou lá pegar as embalagens lá no centro pra mim já embalar a vácuo. Cara, pelo amor de Deus. E tem um outro caso, conta isso, que foi engraçado também. Uma vez eu tava ali aqui em Maringá e uma senhora que mexe com como se diz, assessoria espiritual, ela me contratou, né? Uma macumbeira, né? Macumbeira. Aí ela pegou, que a moça, uma riquinha aqui de Maringá, veio aqui pra mim fazer um trabalho pro pai dela ficar cego, pra ela poder roubar do pai. E eu falei, mas que documento que a senhora tem? Não tem documento nenhum, não. O trabalho ficou em 30 mil reais, ela já me deu 10, falta a diferença. Mas ela tem firma, passou endereço, passou tudo. Eu falei, caramba, sem papel é difícil cobrar, né, cara? Então a senhora escreve alguma coisinha aí que a senhora fez um trabalho pra ela. Qual que é o trabalho de quê? É trabalho pra deixar o pai dela cego, pra ela poder roubar a firma do pai. Sim. Que dureza. Aí eu falei, pô, mano, caramba, o que eu vou fazer, cara? Foi lá, deu um papelzinho, o endereço da mulher. Aí eu vim até aqui fica bem próximo ao centro. E cheguei na empresa dela, uma empresinha até bacana, a empresa do pai, né? Cheguei, fui eu e mais um rapaz que trabalhava comigo, feio pra caramba. Mas naquela época a gente trabalhava tudo de preto, barbudão, né? Aquele jeitão, tênisinho feio pra caramba, um negócio bem, assim, achando bem maloqueiro assim mesmo, sabe? Sim. Tipo bandido. Aí eu cheguei lá no escritório, já deu aquele clima ruim no escritório. Boa tarde, eu quero falar com a fulana de tal. Qual que é o seu nome? Tavares. Acho que não tinha as dentes assim ainda. Tavares, não quer falar com ela? Só um minutinho. O senhor quer falar a respeito? Não, fala que eu preciso entregar um documento pra ela. Aí, a mulher, o que é que o senhor quer? Que documento? A respeito de quê? A respeito da macumba que a senhora... Aí, moço, pelo amor de Deus, não fala isso aqui. Vai lá no posto que eu tô te levando dinheiro. Foi a cobrança mais fácil que eu fiz na minha vida, engraçada. Porque a mulher ficou apavorada, que eu falei, a senhora fez a macumba lá pro seu pai ficar cego, né? A respeito da macumba lá pro seu pai ficar cego. Aí ela pegou, foi lá rapidinho e me pagou em dinheiro, cara. Eu tenho uma sorte pra receber em dinheiro, Deus, eu nunca vi. Eu e o Zé, né, Zé? Rapaz, aqui nós já recebemos dinheiro. O cara foi lá e puf, na hora. Mas isso precisa de ter informações. Não, até que essa eu tive sorte, tá? Sim. Essa eu tive sorte, porque eu não chequei. Essa aí foi direto, porque eu não tinha documento, não tinha CPF da mulher, eu não tinha nenhuma informação, só tinha o endereço dela e o trabalho, então eu bolei em cima do trabalho que ela fez, trabalho feio, né? Assim, né? Fazer um trabalho de macumba pra deixar o pai dela cego, pra poder roubar o pai. Desviar dinheiro da empresa dele.
entendeu? Legal. E teve já alguma situação que parecia fraude, mas não era? Teve uma no Espírito Santo, né? No Espírito Santo ela parecia muito fraude, tá? Era uma RJ também, tá? Era uma recuperação judicial que tinha todos os indícios, porém, no fim, que nem a gente comentou da primeira vez, tem muitos empresários que eles maquiam muito. Então aí acabou. Aí se tiver muito redondo, aí não tem como receber mesmo. Aí, infelizmente, não tem como provar que é fraude. E ele, cara, tinha todos os indícios, só que no fim, tava certo. Tava certo. E Ele vo- e já você- achou, e você investigou acredita? e tava certo, tava certo. Aí na nossa cabeça, o que que acontece? Fala, pá, cara, isso aí já era, perdeu. Isso aí não tem como receber, entendeu? Mas graças à sinceridade da minha parte, porque o cara tava totalmente certo. E a gente tava em algumas pessoas, estávamos em 4, né? 5. Ele ficou um pouco assustado, ele acionou a polícia. A polícia veio, tudo. Eu falei, não, eu sou empresa da Líder Cobrança, tal. Na verdade, eu vim aqui mais falar com ele, eu quero conversar com ele a respeito dessa cobrança. Eu tenho o direito de falar com ele. Então, fui lá, falei com ele, cumprimentei tudo. Falei, cara, é o seguinte, eu preciso acertar isso aqui, esse recebimento. Ele falou, mas eu tô com esse processo, assim, assado. Eu falei, não, verdade, cara. Eu chequei o senhor tudo, já conheço o senhor onde você mora, fui na casa da sua sogra, que a gente também tem várias técnicas, entendeu? Estive lá, ele ficou até um pouco chateado e viu que eu sabia de tudo, porque eu tinha ido em alguns parentes dele. É que ele abria, o duro que ele abria, esse cara, por que a gente achou que ele era um golpista, assim? Porque ele abriu um monte de CNPJ na casa dos parentes. Abriu um CNPJ na casa da sogra, abriu um CNPJ na casa do irmão. Falou, cara, aí você tinha que checar o CNPJ, logicamente. Aí você chegava lá, era da sogra, você chegava lá, era do irmão. Chegava, falou, cara, o que tá acontecendo? Mas Deve ser um golpe. É uma casa, era uma road, um outro era um escritório. Agora, mas aí realmente ele tava realmente funcionando. Mas eu não Aí- lembro direito. Tinha, por exemplo, ele foi lá na casa da sogra, na casa do primo. Eles estavam, assim, tinha... Não tinha. Não tinha, porque ele tinha aberto nada, vários né? CNPJ, tava tudo limpo, não tava Eu com lembro dinheiro. que esse aí não tinha Aí nada ele falou, mesmo. cara, o que vai acontecer? E o problema da RJ, que a gente não comentou da outra vez, é o seguinte, que é feito um plano de recuperação, como ele vai fazer o pagamento com o deságio, né, enfim. Só que a maioria dos empresários não cumpre nem o plano, isso que é o grande problema. O problema é que ele chega e fala, ó, eu vou te Ele faz a pagar proposta, mas ele 90%, não cumpre. sua dívida com 90% de desconto. Aí você fala, beleza. Mas o problema é que nem os 10% que restou que ele vai te pagar, ele não vai cumprir nem com isso. A maioria não cumpre. Tem um índice no Brasil que apenas de 1% das empresas que entram em RJ saem dela. Inclusive, A maioria quebra, porque ele não consegue nem cumprir, às vezes de propósito, porque ele não quer, ou às vezes por conta que o cara ele já abriu querendo sair do negócio. Ele abre, faz um acordo lá com alguns e fala, meu, pronto. Então o problema da RJ é que o cara fala, por que eu contrato a Líder? Porque é o seguinte, você, com nós, você pode ter certeza que a gente vai investigar a fundo. Se realmente tiver condição de receber, a gente vai receber da nossa forma tudo que você tem direito dentro da RJ. Porque o problema é que o empresário, mesmo que ele diga, mas ele me deu 50% de deságio. Tudo bem, mas ele não vai cumprir com esse 50% de deságio. Eu esqueci. Eu tenho certeza que ele não vai cumprir, porque de vasta experiência. Ele não vai cumprir, ele vai colocar um parcelamento absurdo pra você, vai colocar você numa classe aí de credores, você pegar 90%, cara, é ruim. Depois que a recuperação judicial tiver sido aprovada, aí tá na mão dele, ele faz o que ele quiser. Infelizmente. E ainda por cima, eu acho engraçado que o cara tá em recuperação judicial, o fornecedor que já se lascou com a empresa, vai lá, ele faz uma proposta de migué, vai lá falar, você vai ser o meu principal fornecedor, tal, eu vou fazer um sistema de pagamento aqui, justiça, presta atenção, um sistema de pagamento aqui, entendeu, diferenciado para você, aí ele vai lá, cresce o olho, começa a vender, até você vender a prazo. Você deu uma semana para ele de prazo, ele triplica de novo e dá outro golpe nele.
Vocês estão entendendo? Sim. Foi claro. Agora, deixa eu falar a respeito desse homem do Espírito Santo, que nós recebemos também essa recuperação judicial, que foi uma coisa que marcou bastante. Porque na época, antes, eu não acreditava que a gente conseguia receber. Era impossível. Não, na minha cabeça, era totalmente impossível. E quem me deu um baita de um respaldo e força para mim estudar mais, procurar me aprofundar mais, foi o Brenner. Porque ele falava para mim, Neu, toda cobrança você recebe. Mas eu falei, mas a recuperação judicial não recebe. Recebe. Recebe realmente com investigação. O nosso segredo, nós temos um segredo que eu não vou falar. É tipo uma Coca-Cola. Não vamos comentar. Mas um dos segredos que eu falo é investigação. Os podres. Mas é só problema de crime. Esse é o mínimo. Eu já estou te falando o mínimo. Esse crime contra a ordem tributária é o mínimo dos mínimos. É muito mais além que a gente descobre. Mas o que me deixou assim bem feliz, que foi nossa primeira recuperação judicial que a gente recebeu, me deixou assim bem feliz mesmo. Eu falei, caramba, porque essa não tinha jeito de receber. O cara tava 100% com o fisco, tava... Sabe, o casamento dele tava bacana, né? Nós checamos tudo e tava bem bacana. Mas ele chegou, ele falou assim, cara, eu gostei de você, bicho. Não, e dentro, ele pegou, porque como o banco entra, então o banco entrou dentro da CRJ, né? Comprou esse título e ele fez um acordo dentro do próprio plano, né? Dentro do próprio plano fez um acordo e cumpriu, né? Bem bacana. Então, assim... Ele pagou Pagou direitinho. Pagou direitinho. Então, assim, direitinho. Cada cobrança tem sua individualidade, né? Como ser Então, humano, assim, cada ser humano é diferente do outro. Nós da Líder somos um intermediador, né? Então, a gente é um intermediador de quem tomou o prejuízo, que agora nós compramos essa dívida, e entre o devedor, né? Só que o problema do empresário é que ele acaba pegando uma raiva tão grande que ele perde a sensibilidade de negociação, né? Ele pega, dá raiva, a gente vê alguns empresários que na hora que ele tá comentando, ele fica com raiva, muita raiva. Então ele perde a sensibilidade de negociação dele. Ele acaba xingando o cara, ele acaba ameaçando o cara. Sabe, eu vou te matar, eu vou fazer nem um isso com empresário, você. nesse decorrer da minha vida, eu nunca vi um empresário ser bom cobrador. Ele é bom empresário, é bom pai, bom marido, mas o negociador, eles são péssimos, eles não têm paciência, não sabem falar, faz proposta, em vez de escutar a proposta certa do cara. E outra, a maioria deles são muito ricos, é muito fora da realidade o devedor dele. Então ele, como ele é superior, ele acha que você mais ou menos é igual, porque ele te deu um crédito, ele não é tão burro assim, né? Não checou, não fez porcaria nenhuma do que tem que fazer. Empresário, presta atenção. Na hora que você pegar o pedido, não tenha preguiça, cheque. Vou até lá na frente da firma dele, eu mesmo vou. Vai lá, checa, olha, perde esse tempo, perde esse tanque de gasolina, mas eu tenho certeza que você não vai perder. Legal. Porque ele vai ver. O problema é que os caras, ele vê lá, chegou uma venda nova, o cara quer comprar... Vou falar lá, 5 milhões de carne, por exemplo, né? Cara, é uma venda pouca grande. Mercadoria, viu? Mas tipo assim, é uma venda grande você fazer assim de primeira, né? Uma carga de carne, 250, um caminhão, no caso, 250, 300 mil reais. Pede 5 milhões, não é grande coisa, né? Mas, pô, pra primeira compra é uma baita da compra. E o cara pega e, não, vou vender. Beleza, deixa. Então, assim, tem que tomar esse certo cuidado, que eu falei, o empresário tá no negócio, entendeu? Treinar a sua equipe, capacitar ela. E outras pessoas também não têm tanto interesse como o dono, entendeu? O dono, ele agrega seus funcionários, mas seus funcionários talvez não tenham tanto desejo de crescer, ajudar você a crescer. Então você tem que checar você mesmo. Vai checando, uma coisa olha. que eu acho interessante é o seguinte, como o golpista, ele escolhe a vítima. Uma coisa que eu acho muito assim, vou falar perspicaz da parte dele, porque normalmente na hora, eu tô falando golpista mesmo, não tô falando do empresário picareta, vamos separar, tá? Tem empresários que são picaretas, que eles realmente são empresários, tem a empresa dele, mas ele gosta de comprar e não pagar e pronto, né? Aí briga com o cara. É uma coisa que eu ia comentar também antes, que
Muitos empresários, ele briga com o cara e na hora dele brigar, ele quer fazer a proposta dele, que não ele falou, e isso é ruim. Porque o cara, e principalmente com o empresário picareta, não com o golpista. O golpista, ele vai aceitar qualquer acordo só pra você parar de encher o saco, mas ele não vai cumprir. Agora o empresário picareta, você fala com ele, fala, bom, Altair, vamos lá, eu quero que você tá me devendo que é 1 milhão e eu quero que você faça 10 pagamentos de 100. Se eu faço essa proposta, você vai aceitar na hora. Claro, porque pode ser, pra mim ele sair quer fora, sair pra mim fora. parar de ficar enchendo o saco. Aí vai dar no primeiro mês, pô, dá mais uma semana, dá mais uns dias, deixa eu Não, arrumar a sexta-feira não grana. tá certo. E Sexta-feira. nunca acerta. Sexta-feira. Aí dá problema no Segunda-feira. dá problema no Pix, entendeu? Puta, saiu do horário. Esses migué, vamos chamar de migué, a gente conhece tudo. Então, porque ele aceitou sua proposta. Você tem que deixar o cara fazer a proposta quando é a realidade dele. Eu olho pra você, acho que você tem condição, que nem o Aristóteles falou mais cedo, eu acho que você tem condição de pagar 100 mil por mês, mas a sua realidade é pagar 2. É melhor eu aceitar seus 2 mil e você não vai atrasar nunca, do que eu pedir 10, 20 por mês e não vou receber nunca, entendeu? Então, Legal. agora Cheque também é outro documento também super perigoso. Parcelamento em cheque. Ah, vou dar um chequinho de cliente, vou parcelar, tá? Não, o empresário todo... Eu não entendo. Tem gente que deixa de pegar um carro, uma propriedade, pra pegar parcelamento em cheque, cara. Eles preferem. Sério. cara. Não, o pessoal tá despreparadíssimo, entendeu? o do golpista escolher a vítima que eu quero comentar, porque, como é que o golpista ele escolhe a sua vítima? É, isso é interessante. Agora eu vou Como falar que eles do escolhem? estelionatário mesmo. Normalmente, eles sempre fazem um estudo pra saber se quem tá realmente na venda mesmo é o dono ou não, porque tem muitos donos que são incisivos, e mesmo assim eles escapam, alguns. Então, a primeira coisa que ele vai ver é isso. Segundo, quando é estelionatário mesmo, ele vai ver se ele consegue corromper um funcionário da empresa. Isso é, cara, batata. 80% das vezes acontece isso. Dele tentar corromper um funcionário, dar uma comissão pra ele, ou às vezes quando é uma representante, que no ramo do agro, muitas vezes não tem um vendedor em si, tem vários representantes, né, que pegam de você. Às vezes ele corrompe o próprio representante, né, a De empresa de repente vê que o cara representação. quer vender um monte, entendeu? E ele sempre vai tentar Ele fazer é mais isso. zoiudinho, né? Ou ele ir pro lado da ganância. Às vezes não é que o empresário, ele é um cara ganancioso, não, mas é que o empresário ele gosta de ter uma oportunidade. Isso que eu tô querendo dizer. Não é que o empresário, todo empresário é ganancioso. Não. O empresário, ele quer ver uma oportunidade dele fazer um bom negócio. Qual que é que nem acontece muito no ramo da carne. Vou citar por exemplo, porque como é que o golpista escolhe, citando um exemplo. Chega no final do ano, as carnes nobres, elas são vendidas. Todas de final de ano, elas são Reputa o vendidas melhor muito, preço. né? E aí ficam os miúdos. E esses miúdos, final do ano, não vale nada. Vale nada, vale mixaria, entendeu? O quilo disso daí. Só que você multiplica por tonelada, logicamente. E aí, o que acontece? O estelionatário aproveita, o que ele pega e faz? Fala, não, ele chega pro frigorífico, chega pra empresa e fala assim, ó, eu preciso de um prazo de uns 20, 30 dias, mas, por exemplo, se é R$3 o quilo, eu te pago 4, 5. Aí a empresa, puta, eu vou fazer um baita do negócio. Por quê? Porque eu não vou vender essa mercadoria esse final de ano porque se eu for vender, eu vou ter que vender quase a preço de custo, às vezes até no prejuízo, porque não vale nada. A minha parte por exemplo, da carne no miúdos não vale nada no final do ano. Aí o cara fala, não, eu te pago a mais, vou te dar uma entrada agora e eu te pago daqui uns 15, 20 dias, eu te dou o restante. Pode ser? O cara, pô, pode ser, que eu vou ficar com isso parado. O cara vê uma oportunidade e aí que cai no golpe. Entendeu? Então, tem como evitar? Cara, tem como não cair? Não. Tem como evitar? Tem. Não cair é quase impossível. Por quê? Porque o problema é que o Brasil, ele ajuda muito nessa reputação do golpista. Ele ajuda muito, muito. Porque a lei, infelizmente, ela dá mais amparo pro golpista hoje do que pro empresário. Você citar, por exemplo, estelionato. O estelionato hoje dificilmente dá cadeia, cara. Como que pode isso? Tá? Juridicamente, o estelionato, ele não dá prisão. Dificilmente. Sabe quando é o estelionato? Eu vou ser bem franco aqui, advogado vai me entender. Sabe quanto que o estelionato dá prisão? Quando tem documento falso. Identidade, algum... Aí a falsificação. Aí provavelmente às vezes vai dar um crime, tá? De ilha em cana.
Só que dificilmente. Então, assim, o empresário vê essa certa facilidade, vê a demora da justiça. Então, hoje você tenta, cara, o cara me deu um golpe, vou entrar na justiça pra tentar bloquear o bem dele. Pô, mó difícil, dificuldade, a justiça demora. Aí, muito juiz interpretativo. A lei brasileira é muito interpretativa. Então, cara, o estelionatário ele sabe que ele tem um longo prazo. Ele dá um golpe hoje, ele sabe que no mínimo ele vai ter 1, 2 anos para ele pensar em responder. Isso eu tô falando dos golpistas baiola, que a gente tem que saber diferenciar. Tem um golpista profissional e um amador. Ah, tem esses dois. Não, tem. Tem mega profissional Né? também. Tem uns caras que faz uma indústria que não tem como você chegar Então nele. tem um golpista amador e o profissional, né? Qual que é a diferença, no caso? Normalmente o profissional é mais difícil você achar rastros para chegar nele. O amador não, o amador ele faz as coisas no nome dele, ele dá o golpe no nome dele, dá no golpe no nome da esposa, dos filhos e da família, depois magicamente limpa o nome, compra outro CNPJ e vai indo. O cara não vive, é aquele cara que vai dar um golpe, ele tem que fazer a escalada, então ele fez um golpe, Rebenta pegou 1 com milhão, todo mundo. é aquele cara, olha, sempre mais, por isso que os caras não, o próprio golpista ele acha que é fácil, mas olha que dificuldade do caramba, e ele não pensa, ele dá um golpe hoje de 1 milhão, aí ele vai comprar uma BMW X6, por exemplo, né? Puta de um carro e tal, compra lá a X6. Mas ele não tem o giro mensal, né? Então ele comprou a X6 e ele não tem dinheiro pra bancar a X6. Aí ele vai ter que dar outro golpe maior pra bancar o carro. Aí ele dá o outro maior, dá de 2. Aí agora ele quer comprar uma casa, ele não tem dinheiro, ele vai ter que dar um de 3, 4. Mas ele não tem dinheiro pra bancar a casa dele e a vida dele. Aí ele vai ter que dar de 5, 6. Só que o problema é que chega uma hora ele não consegue mais. Chega uma hora e o dinheiro não rende, tá? O golpista, 1 milhão é R$10 pra ele. Ele gasta isso no dia, entendeu? Some dinheiro. Agora, qual que é a diferença do amador pro profissional? O profissional, ele realmente faz uma empresa de golpe. Então, ele é um cara que... São poucos que são profissionais hoje no Brasil. Golpistas profissionais. Esses poucos, eles têm uma indústria de golpe. Então, um conhece um outro, um indica o outro, um é parceiro do outro. Aí esses são os únicos golpistas que a gente já viu que realmente tem um certo padrão de vida bom. Né? Porque a maioria dos estelionatários vive na merda, tá? Vive devendo, vive de dar um golpe hoje, pega 100 mil, já torra tudo, tem que dar outro semana que vem pra conseguir se manter, senão ele já tá quebrado. Aí ele fica sempre... Que nem um gráfico de bolsa. Ele fica subindo e descendo, subindo e descendo. Nunca regride na vida. Regride não, nunca levanta na vida, só regride, né? Ele vai subindo e descendo, mas sempre pra baixo. Então, só que ele acha que tá ganhando, sabe? Ele ganha 200 mil hoje, ele já perde 200 mil amanhã, aí já ganha mais 300, já perde... Então, a diferença mais do profissional pro amador pra você chegar no profissional é muito mais difícil. Normalmente ele faz uma coisa muito maquiada, muito complexa, com um amparo para você não chegar nele, não tem indício de chegar nele. Então, em nome de laranja, que usam muito, né? Às vezes pagam 5, 6 mil para uma família inteira, que às vezes é uma família que tem uma certa condição ruim, e chega um cara lá e fala, eu vou te dar 5, 6 mil reais por mês, só que eu preciso só do CPF de vocês, que vocês assinam um documento para mim e me dá uma procuração. Entendeu? Ou hoje faz assinatura digital e pronto, aí já consegue fazer tudo e vai mantendo essa família, entendeu? Então é difícil você chegar nele, bem difícil. Essa é a diferença. Agora o amador é um cara que dá um golpinho ali, dá um golpinho aqui, dá um golpinho de cheque, entendeu? A diferença basicamente é essa. E que o amador, normalmente, ele tem que fazer 10 vezes o mesmo serviço e nunca cresce. O profissional, normalmente, ele vive um padrão de vida mais bacana, só que também não vive. É um cara que tem que viver escondido, é um cara que tem que viver trancado, não tem que morar em condomínio fechado com segurança. Ele praticamente não sai de casa. Ele fica se vai pra um lugar, ele viaja pra fora. Ele não fica dando bobeira, entendeu? Tem algumas perguntas aqui. A primeira é se essa questão de mudança de governo, atual governo, etc., atrapalha ou ajuda nesse processo de cobrar as pessoas, né, no exercício aí. Ó, eu vou te falar uma resposta inusitada, sim e não. Tá? Para nós que trabalhamos no rumo de cobrança, foi até maravilhoso. Porque a inadimplência no Brasil aumentou absurdamente. Qual que é o grande problema que é assim, não? Porque daí começou a quebrar as empresas que são boas. Então hoje o devedor deve e o cliente que quer receber, que entra em contato com o banco,
ele também tá com um problema financeiro. Então é um cara que às vezes é até honesto, mas por quê? Porque o governo Lula, infelizmente, o problema que ele ajudou e atrapalhou a cobrar. O índice de inadimplência no Brasil aumentou absurdamente. Então o serviço tem... Cara, hoje em dia a gente tá abarrotado, tá? E qual que é o grande problema? A justiça também tá meio lenta hoje. Então hoje você depender da justiça e tá dando muito amparo. Por isso que eu falo que o problema da troca de governo é que hoje ele dá muito amparo legal pro estelionatário, pro golpista, pro empresário picareta. Então ele facilitou a dar golpe. Só que em contrapartida, para nós ele foi até bom, porque aumentou a demanda de serviço. Não que não tinha nos governos anteriores, sempre tem. Uma coisa do golpe ele sempre vai existir, da empresa do picareta, do estelionatário ele sempre vai existir. Agora, infelizmente aumentou, né? E principalmente porque eu comento assim, a gente comenta muito de picareta, golpista, que a gente cobra muito e vive muito no meio desses caras, porque a gente tá toda hora tendo que receber desses pessoal. Mas não é que todo empresário é picareta. Às vezes o empresário, ele compra e não paga. E é o que eu falei, porque o empresário, quando ele toma esse prejuízo, ele perde a sensibilidade de negociar. Às vezes, por que a cobrança acaba se tornando fácil? O próprio Aristóteles, para a empresa. Porque às vezes é só uma simples conversa. Às vezes é só porque o empresário perdeu a sensibilidade. O empresário perdeu o jeito de negociar. Entendeu? Ele perdeu tudo. Ele ficou com raiva, ele xingou um cara, ele ameaçou. E o que ele vai fazer agora? Ele perdeu. Ele não consegue conversar com o cara não quer mais responder ele, virou uma briga interna. Quantas cobranças que a gente já não foi, que era, era só briga só interna ela receber dele. só. Mas por quê? Porque o empresário, ele perde esse tom. E aí, às vezes, a empresa que quebrou é boa, a empresa que tinha dívida também é boa, como inclusive teve um caso que a gente recebeu. Eu nunca vi um cara que... Eu tinha a impressão dele ser... A gente tinha uma impressão dele ser uma empresa golpista, um empresário picareta. Mas não, o cara era até certo. Ele realmente apertou. Tanto que ele tinha feito um acordo lá de pagamento. Isso era uma cobrança normal, né? Mas de um valor bem alto. Cara, o cara pagava adiantado. Você fala, pô, como assim? O cara tá devendo? Porque o cara ele só teve uma má gestão, apertou, mas ele falou, não, eu vou negociar com todo mundo. Só que o cara que tinha a dívida, o detentor original, o fornecedor, no caso, ele perdeu o feeling de cobrar, perdeu o feeling de conversar. Então, assim, acontece muito disso, sabe? O cara do bem, né? Quando é do bem. Mas essa eu nunca vi o bem perder pro mal. Eu nunca vi. Não adianta o cara dar um golpe e achar que ele vai ganhar. Pode ter os melhores advogados, pode ter o que for. Hã? Não, pode continuar. Tá me tesourando? Não, falei com o Moisés ali. Então, não adianta ele achar que ele vai ganhar, que ele não vai ganhar nunca. Inclusive, eu queria mandar um abraço aí para um amigo meu. Amigão meu lá de São Paulo, lá, o CEO da Red Bull, senhor Marco Angelini. Um abraço aí, seu Marco Angelini. Obrigado aí por o senhor nos prestigiar, acreditar no nosso trabalho. Em breve eu vou estar em São Paulo fazendo uma reunião aí com o senhor e resolver os seus problemas. Acredito que daqui umas 2 semanas, tá? Um abraço. Show de bola. Maravilha. Eu também queria, deixa eu aproveitar aí e fazer minha propaganda, fazer meu jabá, né? É jabá que fala? Jabá. Eu sou meio das antigas, então acho que... Não, mas esse é o... Freguesia. O que é freguesia? Ninguém nem sabe. É freguês, é cliente. Sim. Telespectadores, é você que tá aí assistindo. Eu queria que vocês dessem uma forcinha lá, dar um clique lá no nosso canal lá no YouTube. É Grupo Líder Limitada. Você vai ver os nossos podcasts e dá um joinha lá pra nós aí, que nós vai fazer. Eu tenho muita coisa pra passar ainda. Não perca a próxima entrevista, que vai ser maravilhoso. Você é empresário, você que tem um volume de venda muito alto, eu vou te dar uma dica bacana. Na próxima entrevista, eu tô com uma ideia bacana. Na verdade, eu já tenho ela até pronta, já tenho todo o projeto pronto. Eu só tenho 2 dúvidas. Só 2 dúvidas que eu vou tentar esclarecer. Vou pedir ajuda de vocês, para vocês me ajudarem. Para mim já pôr em prática. E é legal que
tá fazendo essa, documentando, né? Porque vocês têm uma experiência aqui de mais Cara, de fala, a gente já, 4 décadas. eu já passei, acredito que por muita coisa boa, eu já tive bastante alegria também aqui com as cobranças, mas eu também já passei muito susto, já passei muitos problemas, até inclusive que eu era muito teimoso. Eu tinha vezes que eu falava, cara, eu não vou cobrar com ninguém do meu lado, eu vou cobrar sozinho, e já tive problema, entendeu? Legal. Eu era também um pouco agressivo, mas é porque a pessoa não sabe trabalhar, entendeu? E eu vou falar uma outra coisa muito importante, que muita gente fala mal de pessoas, assim, principalmente de profissionais na área de recebimento. Antes de você falar mal, eu acredito que você teria que contratar, verificar primeiro o profissional, ver o CPF dele, você pega o CPF, você pega o nome dele, você dá uma pesquisada no Google, vê pai, mãe, o que eles foram no passado. E é porque se o pai e a mãe for ruim, você pode ter certeza que os filho de peixe, peixinho é um ditado antigo, mas vai gerar por gerações e gerações ainda pra frente. E checar CPF, ver a empresa dele, né? Olhar no Google as reclamações. Tem que checar antes. Sabe o que é legal? Fazer o dever de casa. Sabe o que é legal, Ter? A gente tinha comentado sobre o governo. Estelionatário não tem partido político, sabia? Não tem partido? Não. Você vê dos dois lados. É que ficou muito polarizado hoje, né? Logicamente, hoje em dia ficou muito entre esquerda e direita. Muito polarizado entre os dois. Mas eles não são corintianos, não, né? São corintianos? Não vou comentar, não. Tem um corintiano do meu lado, eu vou comentar. Falar de corintiano, o estelionatário Mas o corintiano. estelionatário não tem partido. A gente já viu muitos de um lado, muitos de outros. Então, assim, ele não Joga escolhe. pros dois lados, Ele joga pros conforme a dois onda. lados, conforme tá a onda. Porque corintiano e careca não brigam. Só que assim- pô. Você é careca, então não... Dá um abraço. Corintiano também. É. Agora... Só que engraçado que, assim, no Estelionatário não vira no corintiano, não, que estelionato, eu vou ficar ele, brabo, a hein? gente pode falar que ele se divide muito, sabe? Ele tem vários ramos. Então tem o estelionatário, falando os grandes, tá? Os profissionais, não tô falando de amador. Do marketing digital, que tem absurdos aí, de vendedores de curso, de coisa que é tudo... Muitos são honestos, mas muitos também fizeram para aplicar golpe. Então, assim, ele vai muito de ramo. Então tem um estelionatário do ramo empresarial, que é o ramo de empresas de alimentícias, distribuidores, indústrias. E tem aquele lá de golpe de internet, que vem hoje muito, de grandes lançamentos, pessoas que... Do marketing digital, vou generalizar agora. Só que tem vários ramos, tá? Tem de terra também, tem muito. De fazenda. Tem aqueles que fazem crimes mais complexos, que envolvem justiça federal, e acaba ficando um negócio muito sujo, sabe? Muito complexo. Então, assim, ele tem várias... Né? Um estelionatário, ele é... O cara... É como se fosse empresário. Não tem várias empresas de ramos diferentes? É a mesma coisa do estelionato. Ele tem vários ramos diferentes dentro daquilo. Só que, cara, é uma coisa tão suja que você começa... Quando você começa a parte de investigação, começa a nossa equipe lá, eu sempre acompanho eles, gerindo, cara, você vai ficando até combaçando mal, que você começa a ver uma coisa tão suja, sabe? Coisas assim... Mexe com o nosso espiritual. Eu acho que um dia que eu fiquei mais comovido, uma coisa que é bacana, o dia que eu fiquei mais comovido numa cobra, não fiquei comovido, mas eu fiquei mal, assim, me sentindo um negócio ruim, foi um recebimento que a gente foi fazer que era a família inteira, era uma família de grandes empresários multimilionários de fachada. Era uma família inteira, numa condição, assim, muito simples, muito precária mesmo, que o golpista pegou, chegou neles e prometeu uma certa quantidade de dinheiro para eles. Eles eram, cara, assim, não trabalhava, vivia de renda aí, esses programas governamentais, né, de auxílio. Cara, um outro lá, o cara era mendigo, literalmente ele era mendigo, morador de rua. Por isso que eu falo pro empresário checar, porque, cara, você vê cada golpe, o pessoal baixo mesmo, baixo, mas, cara, como que o cara consegue cair um cara inteligente, que fatura aí milhões, cair num golpe desse, cara? E aí o cara usou o nome de todo mundo da família, então era tio. Foi Ela dá engraçado. 5 mil, 10 mil pro cara, o cara vai tomar umas pingas, vixe, eu vou tomar 5 pau, vou tomar pinga
Nossa, quantos dá pra tomar uns 5 meses de pinga? É. Não, e eles pegam. Rapaz, o que tem de gente que a gente vai cobrar? E é os famosos laranjas, né? E os caras... o cara fala, eu vou te dar 5, 6 mil por mês, o cara recebe... Você já virou até limão. Literalmente. Puta, cara, você vê de monte. Não dá pra E esse me comoveu, mas eu fiquei sem cara dia, montar cara, uma a família empresa. inteira. Se você vai lá, um quartinho lá, o cara paga 100, 200 reais de aluguel, cara. Você caindo num golpe desse, bicho. Mas eu sou burro. Não é que você é burro, você é preguiçoso, cara. Você não vai checar, entendeu? Tem que checar, irmão. Pelo menos a primeira compra, você checa, irmão. Não tô fazendo, não tenho tempo, eu sou muito rico, eu sou muito... Vai quebrar desse jeito, se continuar desse jeito, vai quebrar. Eu já vi, eu tô vendo ultimamente acontecer, muitas empresas grandes, tá assim, ó, em vez de subir, não, tá descendo. E o cara tá cego, ele não tá enxergando. Infelizmente, eu fico com dó, entendeu? Porque gera muitos empregos, gera emprego pra mim, gera emprego pra um monte de gente, você entendeu? E o cara lá vai vender pra um cara, um bebum, entendeu? O cara cachaceiro, você vê, o cara... Você não tem nem o que fazer com um cara desse. O cara mostra a identidade pra você, o cara mostra tudo. O cara veio aqui, me deu 5 pau, tô precisando de dinheiro, eu passei meu nome, minha identidade pra ele, uma conta de luz, tudo, abri uma empresa aqui, ó, na minha casa. O cara mora num quartinho, cara. E é assim que então, os estelionatários vivem dessa forma. Fica atrás como que é? Que nem jogador de futebol, quando aqueles caras que ficam olhando. Tem gente só especializada pra isso. Tem gente especializada só pra isso. E outra, fique esperto que eu tô de olho em vocês, hein? Eu tô de olho. Eu já peguei um monte lá pros lados de Campo Mourão. E a gente tá voltando aí na região logo, logo. Tá? Acha que você me engana. Enquanto você tá vindo, eu já fui 10 vezes. Eu te provo. Entendeu? Eu morro de ódio desses caras, cara. Eu tenho pavor, eu me encho de raiva meu coração, sabe? De tanto ódio que eu tenho desses caras. Baixo. Eles são baixos, você entendeu? Eles são víboras, são podre. Pega um cara bobão lá, coitado, precisando, sabe? O cara sem informação nenhuma, sem leitura, não sabe... Nunca estudou na vida. Ler, escrever, não sabe fazer nada. E o cara, ferra o cara. Você vê o cara com pega até parente dele. O pessoal tão lixo que pega até parente dele, meu primo, cuidadinho lá, cachaceiro, maloqueirinho. Vai lá, pega ele, limpa o nome dele, deixa tudo zeradinho, abre uma firma, pega uma firma antiga, encaixa no nome dele, aí começa a colocar, a movimentar saldo bancário, começa... Daqui a pouco já tá com cheque especial, daqui a pouco tá tudo, sabe, maquiado certo, e aí daqui a pouco começa a comprar. Mas só que as pessoas, aí que tá tudo legal o nome da firma, tá tudo bacana. Isso aí é fácil, até aí tá fácil. Agora, checar o local de entrega, e outra, transportadora também tem que ter nome, tá? Não vai pegando essas transportadorinha barata aí, de fundo de quintal, cara que fica agregando... caminhoneiro, aí você toma cuidado também, viu, caminhoneiro? Que a gente também vai atrás, onde você entregou a mercadoria, onde você... Tudo, cara. Eu não quero saber, eu vou atrás mesmo. Tem muitos desses transportadores intermediadores. Rapaz, vai lá e tomar cuidado. Você põe no endereço, ele entrega em outro. Não é nesses centros de distribuição, entendeu? Alugado. Isso acontece bastante. Por isso a gente fala, o empresário não pode ser preguiçoso, porque... Aí chegou uma empresa lá e cobra o frete mais barato. Você tem que pagar o preço, tem que pagar aí você vai ver, ir lá receber desse aí você vai ver qual que é a empresa. A empresa é um cara, que a empresa dele às vezes é um MEI, entendeu? Não tô desqualificando MEI, mas é um MEI que fatura mais de 1 milhão por mês, entendeu? De transporte. Não faturar 1 milhão, mas ele mais de 1 milhão que entra na conta dele e tal. De transporte, ele pega... Ele não tem caminhão, não tem nada. É um cara que ele pega, você contrata ele, ele vai arrumar um carinha que tem um caminhãozinho simples e contrata o cara. Ele é só um intermediador ali. E aí você vê, normalmente o cara nem tem escritório. E o que é o problema? Esses caras cobram barato. Muito barato. Então você vai ver uma transportadora de renome, e muitos transportadores de renome, o cara cobra, por exemplo, aqui um frete 5. Esse outro cara cobra 3. O cara, não, vou fazer o 3. Puta, vou fazer os 3. Aí que dá B.O. Aí na hora de entregar já sabe. Ele pega, e essas transportadoras pequenininhas, esse que faz o frete, ele vai lá no meio do caminho, troca a nota, compra uma nota,
compra uma nota, isso já aconteceu comigo. O meu cliente vender para um homem bom, chegar no meio do caminho, eles trocar a nota fiscal, comprar uma nota de outro cara, que tem uns caras aí que vende papel. Vai lá, compra a nota, faz direitinho, esquenta a mercadoria, manda entregar na fazenda do cara ou no depósito. Ou também, eu já vi muito, isso acontece normal. O cara, local de entrega é aqui, eles mandam entregar lá em Santa Catarina, também troca a nota. Não vai achar nunca a mercadoria. Mas através do motorista, senhor motorista, cuidado com você querer fazer muito frete, achar que o cara é bom e o cara tá te prejudicando, entendeu? E o motorista é o que mais Que é conivente também, ele é conivente. Você pode... Ele é conivente. Entendeu? Então, uma transportadora boa não acontece isso. O local de entrega é local de entrega. Acabou de descarregar lá. Ah, patrão, os caras estão querendo descarregar em outro lugar. Os caminhos rastreados, tudo. Eles não vão aceitar. A coisa que é muito barata vai sair cara para o senhor também, viu? Senhor empresário. Que quer economizar, só viver na mendigagem. Se não investir, cara, você vai tomar outro prejuízo. Eu conheço aí, cara, que próximo à nossa cidade aqui, cara, malandro, vai lá, manda uma baita de uma transportadora, você vai ver dentro da casa do cara. Dentro da casa do cara, a transportadora. E os caminhões tudo agregado, tudo sacanagem. Sacanagem, entendeu? É sacanagem que ele faz com os empresários. E os bobão vai lá, a transportadora fulana de tal, nossa, é muito cara, não dá pra mim trabalhar com essa transportadora, que é muito caro, os caras cobram minuto rodado, que não sei o que, não sei o que. Mas, cara, ele vai entregar a sua mercadoria no local exato, ele não vai mandar, vou ter que entregar em outro lugar, negativo, só se tiver uma nota pra entregar lá. Ele não vai entregar. E os outros já fazem esse tipo de trampo. Vai lá, manda o caminhão no lugar, chega lá, eles trocam de nota e manda entregar em outro lugar. Eles fazem 2 fretes. Olha aí, você vê. Picaretagem. Não sabe, cara. Muita. Cara, O Brasil eu falei da outra vez, o Brasil é um anto de picaretagem. Aqui tem tanta coisa eu que... não sei por que os caras fazem isso. Vocês não têm medo, não, da gente descobrir aí e baixar aí na sua casa aí e falar, cara, aí, agora eu preciso receber. É que eu falei, o Brasil ele não te dá... mas eu não vou pagar. Vai pagar sim, cara. Você duvida que você me paga? Marca bem minha cara, que o dia que você me vê, eu vou receber. Vou provar pra você que vou receber. Não vou te machucar, eu não vou brigar com você. Eu vou chegar com a maior classe, a maior delicadeza. Você vai ver a minha delicadeza. Você duvida? Pior que eu recebo, cara. Eu não tô ameaçando você, cara. Eu tô falando pra você. A hora que me vê, você já presta atenção que você já vai preparando a bufufa aí, porque eu recebo só em dinheiro, tá? Não vem com carro velho, com terreno velho, não, porque aqui não tem papo furado, não. Ou você me paga, ou eu vou te dar um forte abraço, com bastante carinho. Um beijo no seu coração, estelionatário, que eu vou aí te pegar. Mas é engraçado só comentar aqui antes de a gente finalizar. Eu vi um vídeo esses dias, eu não sei qual região que é, não vou nem falar, mas eu sei que fica lá perto do Islã. Eram as pessoas, pareciam ser muçulmanas, mas eu não sei se são. E ele comentou uma coisa muito interessante que você vê. Por isso que o Brasil é essa picaretagem absurda. Nesse local, não vou falar pra mim não errar, coisa de etnia, enfim. Lá funciona da seguinte forma: se você rouba alguém lá, é cortada a sua mão direita. Viu, roubou, é cortada a mão direita. Tá? Você não vai ser preso. Lá não tem cadeia. Alguma coisa que vão fazer com você é cortar, na parte de roubo, no caso. Vão cortar sua mão direita. Se você for pego a segunda vez, vão cortar o seu pé esquerdo. Pra quê? Porque pra você ainda ter a condição de ainda trabalhar. Ainda tá não vão cortar suas duas mãos, não. Corta primeiro a mão direita e corta depois o pé esquerdo. Porque você vai conseguir ainda andar e vai conseguir ainda trabalhar. Tá te dando chance. Sabe quantas pessoas nessa pequena região que tem o pé e a mão cortado? Nenhuma. Porque o cara só comete o crime uma vez. Depois ele não faz mais. E o Brasil não, porque o problema do estelionatário, tanto o amador como o profissional, é que ele faz uma vez, deu certo, e não deu nada pra ele. Aí o que ele faz? Vou fazer mais uma. Aí ele faz 2, 3. Aí tem cara que na segunda, terceira já era, perdeu. Agora o problema é que quando o cara ele se profissionaliza nisso, a justiça, infelizmente, cara, no Brasil, ela é difícil. Não é à toa que o Brasil é um dos países que mais tem pessoas se formando em direito. Por que disso? Porque é oferta e demanda, né? E por que tem tanta demanda?
Porque, cara, é muito golpe. O Brasil é um país de mais de 200 milhões de pessoas. Milhões de empresas que existem no Brasil. E milhões fechando. Ano passado fechou mais de 1 milhão de empresas no Brasil. E entrou em recuperação judicial mais de quase 2 mil empresas, né, grandes. E você acha que 2 mil empresas são poucos? São pouco, mas 2 mil empresas são muita coisa entrando em recuperação judicial, porque são empresas grandes, são recuperações judiciais extremamente altas os valores. Entende? Mas enfim, o Brasil não te dá suporte. O Brasil não dá amparo jurídico pro empresário. O empresário toma um golpe e, cara, ele fica meio que à mercê. Né? Não é ao contrário de outros países, que se o cara não te pagou, comprou e não pagou, cara, você consegue agir imediatamente quanto a isso. Imediatamente. No Brasil você vê um caso que a gente já viu, do cara roubar um negócio na cara dura assim, roubar, e se ele não for pego em flagrante, já era. Onde que existe isso? O cara comete um crime, fica 2, 3 dias lá escondido, no quarto dia se apresenta na delegacia, beleza. Depois ele não vai ser preso, não vai dar nada pra ele. Não existe isso. Certeza. Entende? Não, isso é interessantíssimo. Inclusive, a gente tá fazendo essa série, né? De vários episódios ali, entendendo claramente. Hoje foi uma série de insights sobre esse tema, né? Entendendo ali a mente do estelionatário, dando também ali várias dicas, vários conselhos, né? Para empresários e também para você não ser enganado, porque aqui foram colocados para você não ser enganado. Isso é muito importante, porque isso aí destrói, que nem o Aristóteles colocou, que nem o Brenner colocou, isso destrói a família, destrói toda uma situação. Então, assim, é importante você ficar atento a isso aqui, né? É uma série de episódios, esse foi o segundo, a gente vai estar fazendo mais episódios ali. Mas eu queria fazer uma pergunta final. Assim, se vocês fossem contratar uma empresa de cobrança, uma hipótese, o que é interessante a pessoa olhar na hora dela contratar uma empresa de cobrança? Ó, isso que eu vou falar serve muito para contratar uma empresa e você também vender. Antes de você contratar uma empresa de cobrança, um profissional, você deveria, em primeiro lugar, fazer uma reunião. Escutou falando muito bonito? Você tá vendo, eu sou um profissional que eu já trabalho há mais de 40 anos, não sei nem falar direito. Entendeu? Nem sei falar direito, né? Entendeu? O cara, mas eu sei cobrar, irmão. É diferente. Então você vai achar, o cara vai falar bonito, vai chegar e falar com... Tem escritório. O cara não adianta ter escritório, ele tem que trabalhar na rua, ele tem que ir lá cobrar, ele tem que ir numa delegacia, ele tem que ir nos órgãos públicos. O cara, se ele não tiver a ficha limpa, ele não pode ir nesses lugares, senão ele já fica, entendeu? Então você tem que prestar atenção nesses detalhes. Pega o CPF dele, o Pix, se for mandar, por exemplo, do Prolabore dele, for no nome da mulher, for no nome de outra pessoa, já não vira, tem que ser no nome da empresa. Os pagamentos tem que ter uma nota fiscal de prestação de serviço. Você tem que exigir as coisas certas. Na verdade, eu posso ser sincero, hoje em dia, você fez uma pergunta bem interessante, só que hoje em dia você achar uma empresa de cobranças extrajudicial como a nossa é quase impossível aqui no Brasil. Não existe, porque muitos não se profissionalizam e, exemplo, o que seria o básico? Né? Porque isso é literalmente o básico, mas o básico eles não cumprem. Seria a empresa ter um CNPJ, ser uma empresa 100% com o fisco e ter um bom nome no mercado. E empresa de cobrança, infelizmente, hoje, são poucos que tem isso. Não conheço A gente é uma da única, praticamente, uma das únicas. Eu conheço um rapaz em São Paulo, só que o cara bom. Não se profissionaliza. Então a empresa, principalmente focada nesse mercado de recuperação judicial, a única que tem no Brasil que eu conheço é a nossa. Mas não sei o telefone dele, nem lembro o nome dele. Então, assim, quero contratar uma empresa de cobranças. Qual que é o tipo de cobrança você quer? Você quer uma cobrança como a nossa extrajudicial? Ou você quer uma cobrança de ficar em telefone? Aí é O diferente. telefone não recebe, irmão. Então, assim, infelizmente, hoje em dia, tô falando de cobranças multimilionárias. Não tô falando de cobrança de 50, 100 reais. São cobranças multimilionárias. Brenner, qual seria a sua opção? É contratar a líder. É a única empresa hoje que te dá um resultado satisfatório, 100% entregue, com diversos casos aí resolvidos, diversos milhares, na verdade. A gente tá falando aí de... A trajetória da líder tem quase 40 anos.
né? Mas de em breve empresa. vocês vão ter mais opções, viu? Em breve, aguardem. Assistam o próximo episódio que vocês vão ter uma surpresa bacana. Eu tô preparando uma surpresa legal, um presentão para você, empresário, e algumas pessoas aí de alguns lugares do Brasil. Vai ser muito bacana. E outra, não se esqueça do nosso site, que é www.grupoliderltda.com.br. E fazer uma visita lá no nosso Instagram, que é Grupo Líder. Você vai ver lá o nosso Instagram. E também no nosso... YouTube. No YouTube aí. YouTube, Grupo Líder LTDA. É. Bacana, lá vai ter bastante entrevistas, bastante... Não, na verdade, a entrevista está sendo essas aqui. Comentários sobre o que te interessa, receber. Como receber uma dívida praticamente é impossível. Tem que ser um profissional mesmo. Mas... Vai dar um passo a passo ali. Não sei nem o que falar, cara. Dá um passo a passo A gente ali, tá né? super sobrecarregado também. Com certeza. Não, eu acredito que o pessoal que quiser continuar esse assunto vai poder entrar nas mídias sociais ali, entender e, poxa, entender ali os passos, né? Porque e quanto mais informação você tiver, melhor decisões você vai tomar. Ó, e é isso que vender é fácil, vender é fácil. A coisa mais fácil do mundo é vender. Agora, receber, irmão, é isso. é complicado, viu, cara? É difícil. Show de bola. Mas maravilha, eu gostaria de agradecer aí. Obrigado, Brenner. Obrigado, Aristóteles. Obrigado a todos que nos acompanharam. Fique atento aqui, porque aqui traz esses bastidores aqui, essas informações que você só encontra aqui com eles. Então, eu me chamo Altair. Este foi mais um bate-papo que nós fizemos aqui.